Gente, eu quero contar para vocês que o Valdemar Costa Neto e seu advogado tiveram uma reunião com o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, porque o Valdemar quer retomar o contato com Jair Bolsonaro. E esse contato estava suspenso desde aquele inquérito e as investigações que envolvem o nome de ambos. Vamos trazer, então, aqui com a André Anelli essas informações. E o que aconteceu nessa reunião, Anelli? Valdemar, digamos assim, usando um linguajar bem de policiais aqui, logrou êxito com o ministro Alexandre de Moraes? Logrou êxito sim, viu, Evandro? Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Notícia que acaba de ser confirmada, então, junto ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do Partido Liberal, do PL, Valdemar Costa Neto, depois de uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes na manhã dessa terça-feira, acabou conseguindo, então, a suspensão das medidas cautelares que haviam sido impostas contra ele no âmbito daquelas investigações de uma suposta tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023. A gente relembra que Valdemar Costa Neto foi citado no inquérito da Polícia Federal por suposta participação, financiamento e também ter promovido, incitado pessoas a atuar contra as urnas eletrônicas, contra o sistema eleitoral. Houve citação de Valdemar Costa Neto no inquérito da Polícia Federal, mas mesmo assim a Procuradoria-Geral da República, a PGR, acabou não fazendo a denúncia contra ele. Então, diante da falta dessa denúncia, nessa terça-feira houve uma reunião por parte de Valdemar Costa Neto, também o advogado dele, Marcelo Bessa, diretamente com o ministro Alexandre de Moraes, no gabinete dele no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão de medidas cautelares contra ele, principalmente a proibição de contato com o ex-presidente Bolsonaro, também a apreensão do passaporte que o impedia de viajar para o exterior e também questões relacionadas a reuniões com membros das Forças Armadas, com militares. Então, todas essas medidas que haviam sido impostas contra ele acabaram sendo suspensas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que atendeu a esse pedido de Valdemar Costa Neto e também do advogado dele, Marcelo Bessa, pedido esse feito pessoalmente na manhã dessa terça-feira aqui em Brasília, lá no Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco o repórter Bruno Pinheiro conversou com o ex-presidente Bolsonaro e acabou repercutindo essa informação que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o repórter Bruno Pinheiro, Bolsonaro disse estar feliz e que Valdemar vai subir com ele no palanque domingo no Rio de Janeiro. Disse estar com saudade e Valdemar disse ser, então, importante para a articulação política em 2026. Essa era a principal reclamação de Valdemar Costa Neto, porque o ex-presidente Bolsonaro é uma referência política, é ainda a liderança da oposição, e essa proibição de conversa entre Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e o ex-presidente Bolsonaro, na avaliação de Valdemar Costa Neto e também do próprio ex-presidente Bolsonaro, acabava prejudicando toda essa articulação em torno das eleições de 2026. Portanto, atendendo a um pedido de Valdemar Costa Neto, todas as medidas cautelares contra ele foram suspensas e agora ele pode ter esse contato com o ex-presidente Bolsonaro. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. Um ótimo trabalho para você. Ô, Alan Gani, eu acho que... Bom, eu vou até mudar um pouquinho da dinâmica aqui do 3 em 1, porque a gente sempre começa e faz um tempo de notícia, a gente gira a nossa reportagem. Eu vou pedir que os próximos repórteres aguardem um pouquinho, porque como isso acontece agora, já quero ouvir os nossos amigos aqui com um pouquinho mais de profundidade. Ô, Alan Gani, está acontecendo exatamente o que a gente estimou aqui, né? Jair Bolsonaro vai mandar para Valdemar um oi sumido, saudades, né? Vamos nos encontrar. E aí o Bruno Pinheiro, que é o nosso repórter que está de folga nesta terça-feira porque estava em São Paulo ontem, mas continua trabalhando nos bastidores, que é o que ele gosta de fazer, conversa com Jair Bolsonaro e já sabe que haverá um encontro entre os dois amanhã às 10 horas da manhã. Você concorda com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Já tinha passado da hora de se permitir que eles pudessem se comunicar diretamente? Concordo. Eu sempre defendi que essa decisão do ministro era exagerada. Mesmo, né, se o Bolsonaro fosse considerado aí no relatório da PGR. Agora que ele não está com a condição de acusado, não teria o menor motivo, né, deles não terem mais contato. Agora, é bastante importante do ponto de vista
político. Valdemar Costa Neto vai ser aquele estrategista junto ao Congresso Nacional para tentar reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Por sua vez, Jair Bolsonaro é a principal figura do PL, é o símbolo do PL e é o candidato competitivo. Ambos têm muito a ganhar, agora podendo se falar novamente. Ô, Segré, você consegue imaginar qual vai ser o primeiro tema desse reencontro de Jair Bolsonaro com Valdemar Costa Neto depois da permissão do ministro Alexandre de Moraes? E ter, primeiro, a possibilidade de se encontrarem no mesmo prédio. Você sabe que eu participei de algumas reuniões aí na sede do PL e eles têm entradas separadas, têm andares separados para conversarem, ou pelo menos para não estarem juntos em função dessa dinâmica e essa exigência judicial. Agora, esse cuidado não vai ter que ser feito, porque tinham que colocar uma metodologia de ingressos quando um não estava, quando o outro podia sair. Era realmente um pouco complexo. Agora está mais fácil e tem que ter contato. Estamos falando do presidente do partido, que é o principal partido hoje no Congresso, junto com o cabo eleitoral mais importante desse partido e da oposição. Então, já foi um problema na época das eleições das municipais. E agora poderia ser um problema que tira a competitividade também. O fato de não conseguir falar o principal referente do partido com o presidente do partido. Que bom que a Justiça agora reconsiderou essa exigência e permitiu que eles possam falar à vontade. Exatamente. Ô, Fábio Piperno, eu quero te ouvir. Amanhã, 10 horas da manhã, fita colocada no radinho assim, clac, fecha a portinha, play. Xenabredoe, dan-dan, dan-dan-dan. Não... Primeiro que, olha só, e aí o som de chega de saudade, chega de saudade. Até porque, de fato, não havia mais sentido em relação a essa proibição, porque o Valdemar não está indiciado em nada. Exatamente. É a mesma coisa que fosse qualquer um de nós três, até onde eu sei, né? A gente não responde a nenhum processo político aí, pedir para conversar com um deles. Ora, se o Valdemar hoje é um ficha absolutamente limpa, ele não tem que ser impedido de conversar com uma figura importante do partido dele. Sim. Veja, se o Bolsonaro estivesse ligando, por exemplo, aí pro, enfim, General Braga Neto, no caso desse aí tá solto ainda, bom, os dois respondem ao mesmo processo, então aí a Justiça poderia imaginar que houvesse a possibilidade de se combinar alguma estratégia de defesa, etc. Como se isso também não fosse possível diante desse tipo de proibição, né, desse tipo de muro. Mas o fato é que, em relação ao Valdemar, hoje, nesse momento, pelo menos, não pesa nada. E mais do que isso, Valdemar já está se movimentando para ser candidato a deputado federal em 2026. Ora, imagina, enfim, o Valdemar está lá num palanque, agora me desculpe a nossa audiência, o nosso público, eu vou ter que descer porque o presidente Bolsonaro chegou. Não pode ser assim, né? Olha, eu acabei de receber uma mensagem aqui, tentando me desestabilizar no grupo do 3 em 1, dizendo a seguinte questão. Foi a pior interpretação de Take My Breath Away que eu já vi, @Evandrocini. Eu demorei uns 5 minutos para entender. Não vou dizer quem é, para não expor essa pessoa, mas ela acabou de mandar esse recado. Haverá sinais, ele sabe que eu estou falando com ele agora, porque ele sempre nos assiste. Então vocês conseguem imaginar quem é. Alguém da direção aí. Acabou de mandar, olho no olho. O bom é que veio da direção, né? Take my breath away. Minha nossa. E aí, Zé Maria Trindade, o que você me fala desse encontro? Pois é, mas haverá sinais. Deixa eu te falar. Essa cena hipotética que o Piperno falou aí, eu assisti por 3 vezes aqui em Brasília. Solenidades, encontros do PL e o cerimonial com todo o cuidado e eu observando ali. Tá chegando e tal. Enquanto saía o Bolsonaro, entrava o Valdemar Costa Neto. Que confusão. Houve todo um cuidado. O governador
O governador Jorginho Melo disse que os dois se comunicavam, depois ele falou não é bem assim. As comunicações eram triviais, através de sinais e de recados, e nada sobre o tema em investigação. É uma medida dura, né, mas às vezes necessária no curso de uma investigação, do inquérito, né? Isso não é uma pena, né? É apenas uma prevenção para a produção de uma investigação e assim por diante. E agora o processo já andou, já passou desta fase de depoimento de ambos e tal, então não fazia mais o menor sentido. Eu recebi um vídeo do Valdemar falando assim, olha, com a mão no queixo, dizendo que estou com saudade do Bolsonaro. Enfim, agora eles vão matar a saudade, né? E vão tocar à frente aí esse projeto do PL. O PL está se projetando para ser um partido com muitos senadores e deputados a partir de 2026. Nossa, eles não perdem a oportunidade, né? Vai ser assim, fita, clac, fita, né? Às vezes algumas pessoas que nos acompanham hoje, talvez os mais jovens, geração Z, nem saibam o que é a fita que a gente apertava aí para ouvir, né? Pedia para tocar na rádio, né? Esperava tocar na Jovem Pan a música para dar o play rec, para a gente poder gravar e ouvir depois. É isso que a gente fazia. Ô, Alangani, a gente sabe que Valdemar Costa Neto é uma figura importantíssima para o partido. Todos sabem que, entre aspas, é ele quem manda ali. Mas qual que é hoje a importância dessa figura de Jair Bolsonaro para os caminhos que o PL quer assumir, inclusive de aumento de poder? A gente sabe que o PSD hoje é o partido que domina a maior parte das prefeituras do país. Mas há necessidade de uma unificação ou de uma união cada vez maior de Valdemar Costa Neto com Jair Bolsonaro para também ampliar a capilaridade do partido no país? Mas não há dúvidas disso. O PL é um partido que soube se renovar e aí mérito do Valdemar Costa Neto. O PL que já foi da base do governo do PT lá atrás, depois ficou um tempo ali no ostracismo e aí conseguiu se aliar a Jair Bolsonaro e essa aliança, esse casamento tem dado certo. Jair Bolsonaro precisa do PL, precisa de uma máquina partidária, porque isso significa mais poder, significa deputados, significa senadores, significa uma base orgânica. Da mesma maneira que o PL precisa de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro é uma máquina de fazer votos. A gente tem relatos, né, inclusive já ouvi isso do próprio Valdemar, de que o Bolsonaro vai lá no Acre, por exemplo, e tem mãe com criança de colo ali, meia-noite esperando o Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, é uma figura aí que consegue fazer votos. Então, esse casamento é benéfico para ambos. Agora, Evandro, tem um desafio, porque dentro do PL você tem dois PLs. Você tem uma ala mais ideológica, mais bolsonarista e uma ala que é o centrão ali do PL. E muitas vezes os objetivos, né, e o pragmatismo do centrão, muitas vezes, não casa com essa ala mais ideológica. 4h24, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco espero todo mundo aqui de volta. Nas outras plataformas seguimos. Concorda, Piperno, aqui com essa visão do Gani? O Alan falou que um precisa do outro. Esse raciocínio ele é absolutamente correto e ele se manifesta na prática. O PL precisa dos votos do Bolsonaro e o Bolsonaro gosta muito do dinheirinho despejado pelo PL. Aliás, o PL paga para o casal Bolsonaro, Jair e Michele, mais de R$700 mil por ano em salários.